do Senhor, né, que se encontra aí em Mateus, né, capítulo 11, do versículo de 1 a 19. O tema dessa palavra é sobre reputação. Quando você ouve essa palavra, a primeira coisa que vem em sua mente é que você precisa ter uma boa reputação, que você precisa ter um bom nome, que você tem que zelar por ele, que você precisa conquistar a reputação, e deve ser assim. A reputação, até quando você chega em determinado lugar, quando você chega no emprego, ou seja lá no que você venha a se envolver, ela não vem da noite para o dia. A reputação, ela é conquistada. O único problema maior que nós temos, às vezes como seres humanos, seja em qualquer área, em qualquer esfera, é querer adquirir reputação por causa dos outros. Eu tenho que ter uma reputação porque do que vão pensar de mim, do que vão falar de mim. E essa reputação, você deveria se preocupar com ela somente para com Deus, do que Ele pensa a teu respeito. Porque você pode, por exemplo, entrar em um sistema de talvez de não falar a verdade para manter uma reputação ou uma fama de boa reputação, e às vezes falando mentira, ou às vezes deixando de falar aquilo que é necessário, entendeu? Porque hoje estamos vivendo um tempo, uma geração, que aquele que fala a verdade tem má reputação. Na esfera política mesmo, por exemplo, você que zela por direitos das pessoas ou do contexto familiar, é considerado como fascista, genocida, ou realmente é muito quadrado, é muito redondo, ou pessoas que estão em pecado, você fala da verdade para ela, você é preconceituoso e vai embora. Então você vê que está tudo invertido. A boa reputação talvez seja hoje de você comungar com aquilo que é pregado, aquilo que é aceito, daquilo que colocam para vocês. E na verdade você pega a história de um homem chamado João Batista, e logo depois chega a sequência de Jesus. Eles não tinham boa reputação, e eram o que? Governado pelo reino de Deus, era o único governo que eles tinham. João Batista então ficou muito mal conhecido, mas quando Jesus apareceu e ele procura saber se é esse o Messias, o Machis que a gente esperava, e Jesus ele já respondeu para falar para nós a respeito de reputação. Diga somente para ele: os cegos estão enxergando, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão sendo curadas. Jesus já estava sinalizando que a reputação, ela não vem com palavras, a reputação ela vem com a prática, ela vem com o testemunho. Então Jesus já matou logo. Quando você pega a partir do versículo de número 5, ele não procurou se explicar, ele não procurou. E João até ele tinha seus discípulos, e interessante e que ele recebeu elogio de Jesus sem ter o contato com Jesus, e Jesus chegou ao ponto de falar: olha só, esse aí é que os profetas falavam. E tem mais que eu quero dizer a respeito desse João: nascido de mulher, não vai ter ninguém igual a ele. Mas para outros era conhecido como louco, roupa de camelo, veste completamente diferente, comida diferente. Era um homem que não era aceito, mas estava no deserto. Mas aonde que as pessoas iam? Até ele. E toda pessoa que tem reputação da parte de Deus, as pessoas têm medo até de falar com essas pessoas. O que as pessoas tinham pelos discípulos? Temor. Tinham temor pelos discípulos. Mas chega logo no final desse texto, e quando fala no versículo 17, eles dizem: cantamos para vós e não dançaste, entoamos lamentações e não lamentaste, porque veio João, né, que não comia nem bebia, e disseram: tem espírito maligno. Falavam mal dele, o cara que veio preparar o caminho. E logo em seguida, quando se fala de Jesus, e veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis que é um homem glutão, bebedor de vinho, amigo de publicano e de pecadores, mas a sabedoria tem sido justificada por suas obras. Meus irmãos, nem sempre
nem sempre a sua reputação será reconhecida pelos homens. Se você procurou isso a vida inteira, você não está errado. De ter caráter, de você assumir seus compromissos, de você, por exemplo, não viver na prática do pecado, de você não ser errante, tudo bem. Mas essa reputação não é para com os homens, é para com Deus. Porque sempre teremos pessoas para nos apontar, para nos caluniar. Por exemplo, aqui, quem está hoje aqui, está vivendo aqui, vendo que o Homero, o pastor Homero, está preocupado em pregar a palavra, daquilo que a palavra ensina, mas lá fora, até a própria irmã Nete falou, de que você está naquela igreja. Isso acontece. E quando diz esse ditado, que é meio assim, mas dizem, né, que só está com pedra, né, em fruta que está madura, mas serve de certa forma para quem serve a Deus. O mundo já é maligno, existe uma possessão maligna, o sistema nunca vai se conformar, o inimigo não vai deixar você ter a sua reputação, para que você não venha a ser procurado para aquele que tem boa reputação. Tem aquele que, como no popular também, não fede, não cheira. É aquela pessoa que é comum, não é notável, não é impactante, que a Bíblia chama para você ser notável, impactante. Aonde você chega, você tem que exalar Deus, o cheiro dele, a presença dele, a fala dele. E a fala, irmãos, tem que ser a fala da verdade. Você tem que falar verdade. Vão agir contra você, vão caluniar você, vão rejeitar você, vão agir contra. Pode ter certeza do que eu estou falando. E se for levar em conta a pessoa mais santa, perfeita, que habitou entre nós, Jesus Cristo. E ele fala no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, que vocês venham me imitar, façam o mesmo. Como pode imitar a Jesus, santo, verdadeiro, mas que tinha uma má reputação, beberrão, andava com publicano, com prostituta, ainda bebia, ainda tinha parceria com Belzebu, demônio, pelo fato de que os demônios saíam quando ele falava. Se Jesus fosse viver de reputação, acho que ele não seria o nosso Senhor, entendeu? Talvez, se você dependesse até da reputação, do que o mundo falou, do que o mundo fala, ou do que as pessoas falam a teu respeito, do que falam a respeito das pessoas, já estava todo mundo lascado. A grande verdade é essa. Então, meus irmãos, em seu ministério, ele tinha uma péssima reputação. Jesus era conhecido de fazer todas essas coisas. Falavam que ele era comilão, beberrão, amigo de publicano, pecador, e que ele tinha parceria com o demônio. E a Bíblia deixa bem claro, para que você possa ter reputação. Você pega Provérbios capítulo 22, versículo 1, Eclesiastes 7, a todo momento declara isso, da importância da boa reputação. A única coisa que está bem clara é porque não tinham discernimento espiritual. As pessoas não vão conseguir entender as atitudes daquele que tem reputação para com Deus. Os profetas eram malquistas, os ancianos sempre foram malquistas, alguns reis, alguns homens que foram levantados por Deus tinham má reputação. Mas no final, depois que conhecer, depois que ouvir o que falaram de Jesus, também vão ter que falar de você também. Este era um grande homem de Deus. Matamos um inocente. E se falam de você, se caluniam, se você tem boa reputação para com Deus, no final das contas, um dia vão ter que reconhecer, vão ter que falar: eu falava mal de você, mas hoje eu estou aqui, congregando contigo, eu estou aqui do teu lado, estou aqui te pedindo ajuda. Se diz uma pessoa que tinha uma má impressão a meu respeito, a nível de marcenaria, eu fico feliz que a pessoa fez um móvel comigo e me agradeceu muito, falou que ficou muito feliz. Amém? Levou anos para isso, me incomodava, levou anos.
É isso. Mas não faça preocupado em querer agradar a pessoa, mas faça pelo que é certo, porque a sua reputação você tem que procurar em Deus. Então por isso que devemos nos esforçar. A Bíblia deixa bem claro que uma reputação ela tem muito valor, e o mais importante talvez não é só de você procurar alcançar uma reputação, é de você manter a sua reputação. É muito difícil, portanto devemos nos esforçar para isso. E uma reputação ela é construída ao longo do tempo, é algo delicado, é um caso que as pessoas elas te avaliam pelas atitudes que você toma, pela vida que você leva, pelas suas ações, e às vezes nós erramos. De repente você faz 9 coisas boas, você fez uma ruim, você não vale mais nada para a pessoa. Ou de repente a pessoa caiu em pecado, mas ela se arrependeu, ela se levantou, não vale mais nada para a sociedade, não vale mais nada para ninguém, ainda mais os crentes, entendeu? Os que se acham que têm boa reputação, são santos, são os religiosos, os puritanos, acham que estão acima da média, que não tem pecado nenhum. Quando pega pecado de outro irmão, então esfola o outro irmão. É isso que acontece, normalmente é isso, e determinam, quem nós somos em base do nosso comportamento, ainda mais na fala. Ninguém é perfeito na fala, ou às vezes algum negócio que você fez em cima da sua profissão, ou de algo até que você deixou de fazer, entendeu? Esses dias eu vi um caso de uma senhora, eu não tinha o que fazer, foi no mercado de Itaboraí, Bom Frio. Aí quando eu cheguei, aí eu pedi uma informação à menina a respeito, agora tem ali uns quitutezinhos ali, empadão, que eu gosto muito de empadão. Falei, é empadão mesmo? A menina, é empadão. Ah, o senhor quer? Não, sim. Aí ela já pegou, já pesou e foi me dando. Peguei e saí. Quando eu olhei para trás, tinha uma senhora que estava na fila. Um ódio que aquela senhora estava, me olhou, quase me matou. Mas foi no impulso, eu só perguntei primeiro, a menina já foi me dando um empadão. Então, às vezes, por causa daquilo, de repente, até se ela nem conhece, ela sai, pastor Américo e furando fila. Isso acontece. Mas a tua reputação não vai embora por causa das mínimas coisas, entendeu? E ela é construída. E quem disse que para construir reputação você não vai falhar? Por exemplo, eu tenho a profissão de marcenaria. Eu já falhei com pessoas, eu já perdi dinheiro. Teve cliente que eu falei, nem precisa pagar não, tudo bem, pode ficar, porque não foi bem feito o serviço. Mas não quer dizer que é sempre assim, entendeu? Mas não quer dizer que a gente não cometa erros, negócios que a gente faz, ou coisas que nós falamos, ou como tratamos pessoas. De repente aquele dia que você está no dia mal, de repente você está, angustiado, atribulado, nem todo dia você está sorrindo, de repente você tratou mal aquela pessoa, aí passou a ideia para a pessoa que você é ignorante, você é estúpido, você fica com uma má reputação. Às vezes pode acontecer isso, entendeu? Então, e determinam quem nós somos com base no nosso comportamento. Não precisamos do retorno dos homens para ter uma boa reputação. Não deveria ser assim. As pessoas deveriam tentar conhecer primeiro as outras pessoas, deveriam tentar ouvir a Jesus. Aquele homem, não sei o nome, não sei se foi Gamaliel, com o nome que ele falou, olha, estão dizendo que talvez esse não seja o Messias, ele diante daquelas autoridades, eu não lembro o texto certo, mas ele falou assim, olha só, se for de Deus, se for o Messias, ele vai dar, vai fazer jus, e a gente talvez vai estar agindo contra o próprio Messias, o Filho de Deus. Mas também, se não for, a gente vai saber, só o tempo vai dizer. E eles estavam agindo completamente errado em dizer que ele tinha má reputação,
só porque estava sendo ferido todo o sistema religioso daquelas autoridades, daqueles homens religiosos. Então, devemos batalhar para tê-las? Sim, mas não teremos a aprovação dos homens, nunca na sua totalidade. Apesar de não gostarmos da ideia de sermos julgados ou condenados, o fato é que estamos sempre sendo julgados, pelos outros, mas também nós fazemos a mesma coisa. Nós determinamos como as pessoas são pelas atitudes erradas delas. De repente a pessoa está no seu tempo de ignorância, de estupideza, ela não tem entendimento, é neófito, e às vezes condenamos pessoas por causa disso. Fazemos isso. E quantas pessoas na vida aí, quem nunca teve uma historinha para contar de que você não gostava de fulano, você nunca lidou com a pessoa, você nunca falou com a pessoa, que de repente você viu uma roupa dela, ou de repente que ela fez algo lá na escola que você não gostou, ou ela realmente gosta de uma determinada pessoa, e no contexto político então, misericórdia, você às vezes tem uma opinião contrária. Quando você conhece, poxa, eu pensava isso, aquilo de você. Quase todo mundo já fez essa besteira, é vítima e também já fez isso. É no mundo que estamos vivendo, entendeu? Se depender da nossa reputação até para ser salvo, você está roubado. Por isso que a nossa reputação tem que ser para com Deus. É com Deus que você tem que se preocupar, porque às vezes nos preocupamos com os homens e fazemos besteira para ficar bem com a sociedade. E Deus que está te vendo? E Deus que pode, te condenar? Às vezes não temos essa mesma preocupação. Então, às vezes determinamos quem é confiável e quem não é confiável. Sabe por quê? Porque nós agimos de acordo, como diz até a própria palavra, de algo que falta. João capítulo 7, versículo 24, ele diz assim para a nossa vida, que às vezes nós agimos ao contrário. Não julgueis conforme as aparências, mas julgai com o justo juízo. Nós não julgamos com juízo, não ouvimos dois lados, não pesquisamos, não procuramos saber. Falamos dos outros, mas às vezes fazemos as mesmas coisas. O pior é que as reputações são construídas com base no julgamento das pessoas. A grande verdade é essa. Mateus ainda, capítulo de número 12, é um capítulozinho, uma folha à frente aí, versículo 36 e 37, que diz: eu vos digo que os homens darão conta no dia do juízo de qualquer palavra vã que falem, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado com o que você fala, entendeu? Mas também cuidado para não sair condenando os outros, entendeu? Porque a má reputação, você fala em conquistar, em ter até o tempo devido para que você possa amadurecer e talvez conquistá-la, mas às vezes é perdido com palavras. Tem gente que procura ter reputação, mas fica falando mal da vida dos outros. Como por exemplo, alguém quando pega pecado de outra pessoa, mas fulano está pecando, olha só o que ele está fazendo. Então ele mesmo já está mostrando a reputação, porque o coração fala do que a boca está cheia. Como é que está o coração dessa pessoa? Está tenebroso. Então, para conviver, entendeu? Para andar, para termos assim boa reputação, temos que entender, na obra de Deus, temos que saber tratar as pessoas com a devida justiça, com o devido juízo. Cuidado quando você às vezes está tratando um mendigo. Eu já soube de caso de um cara, esses dias passou um vídeo de um cara falando que ele foi parar na rua porque a esposa dele traiu ele. Ele ficou sem chão.
Acabou, ele nunca esperava que a esposa dele ia trair ele. Aquele homem foi para a rua. Foi para a rua, emocionalmente talvez fraco, não teve condições, estrutura para suportar tudo aquilo. O cara foi para a rua. De repente o cara está precisando de uma ajuda. Tem que saber a história da prostituta, do político, do ladrão, do traficante, do chefe, seja lá quem for. Atitude de misericórdia. A própria palavra fala que todos esses, como nós, todo ser humano, precisa de misericórdia. Ou às vezes por causa de uma má reputação, não quer dizer que a pessoa não preste, ou de que a pessoa não tenha esperança. Devemos mudar nosso comportamento. Devemos mudar. 1 Pedro, capítulo 2, quem achou até esse texto foi Luciana, capítulo 2, versículo 12, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, e que a vossa forma de viver seja virtuosa, para que os que falam contra vós palavras malignas vejam vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Suas boas obras, o seu comportamento, o seu testemunho, o seu caráter, o teu assentar, como lá Salomão, rainha de Sabá, foi para conhecer Salomão, ela ficou de bobeira, 2 Crônicas, capítulo 5, o assentar dos seus servos, o falar, o vestir, o trabalho de cada um deles, tudo isso tem que falar mais alto, não é só com palavras, em dizer que faz, mas a reputação é o contrário. Deixa que as pessoas vejam isso, não toca a corneta, não diga que você é muito bom, que você é perfeito, que você faz, não diga. A palavra mesmo já diz que a mão esquerda não precisa saber o que está fazendo a mão direita, entendeu? Deixa. E quando também falarem, dá toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. É assim que tem que ser feito. E como filhos, temos que fazer diferente, como nos ordena o Senhor. Você pega Atos capítulo 1, versículo 8, quando fala para ser testemunha, tanto aqui para eles lá, Jerusalém, aos confins da terra, que nós também possamos ser testemunha, que devemos imitar ao Senhor. Quando você pega Efésios capítulo 5, versículo 1, que devemos imitar ao Senhor. E mesmo assim, ele foi humilhado, foi crucificado, foi rejeitado. E você está achando o quê? Você vai ser aceito por todo mundo? O que o Evangelho de João fala? Se não me engano, acho que o capítulo 1 ou 10, não lembro, de que a espada ela vai estar lá na tua casa, só porque você se decidiu pelo Senhor. Vem trazer às vezes divisão dentro de casa. Quer ver, até para você se manter puro, tem algumas pessoas na vida que você não vai ter que andar com ela, e ela vai falar mal de você. Você se acha santo, você se acha muito bom, você não anda comigo. Mas a própria palavra já adiantava isso, entendeu? A própria palavra. Que aliança tem? Trevas com luz. Se ali tem trevas, como você pode andar com as trevas? Você tem que fazer o quê? De tudo para andar na luz. E vão te chamar de metido, vão falar nomes a teu respeito, vão inventar coisas a teu respeito, que de repente não é nem a pessoa, é o que está dentro dela. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas potestades e principados, como diz a própria palavra. Então, essas qualidades contribuem a gente imitar, para que possa ter uma boa reputação. Mas a nossa reputação, ela precisa estar acima dos nossos erros. Não adianta também você ficar cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas o tempo todo, e você se fazer de vítima, a vítima da sociedade.
todo mundo está sendo contra mim, olha o inimigo se levantando, que nada, o inimigo não tem trabalho nenhum. Tem pessoas que fazem serviço para o inimigo até agradece, bobeia, até um salário para ele, sem pedir nada, ele já faz o papel, tem má reputação, entendeu? Eu costumo dizer que a pessoa que é de má reputação, quando ela tem malícia na vida, quando está entranhado, está ali um banquete ali, para todo mundo comer, aí a gente vai, vamos liberar para as crianças primeiro, depois os adultos vão lá comer esse banquete. Se bobear, essa pessoa que tem, sabe, essa coisa maligna, entranhada, a malícia nela, ela vai talvez botar uma roupa de criança, vai entrar junto com as crianças para comer aquela comida primeiro, que é para comer na frente dos outros, sem necessidade, porque depois ela vai estar na mesa para comer. Mas é a malícia, é a maldade, é o sentimento que eu tenho que me dar bem, entendeu? É isso. E essa má reputação, ela não é externa, ela começa lá dentro. Agora tem esse pessoal agora que sempre fazem essas pegadinhas, que dão dinheiro para as pessoas, né? Esses influenciadores que ficam fazendo isso. Aí esses dias o cara que é influenciador, ele botando a mão no bolso e deixou cair R$100, aí saiu. Aí o cara na praça, assim, quando viu, pegou o 100, botou no bolso e saiu correndo. Rapaz, o cara continuou fazendo a pegadinha. Pasmem vocês, a maioria do pessoal, quando pegando os R$100 no chão, estava saindo correndo. Uma pessoa que chamou, olha, caiu o seu dinheiro. Uma pessoa de 10 pessoas. O cara ficou assustado. Falei, rapaz, o cara queria pegar aquilo, né, para mostrar para as pessoas que existem pessoas de boa reputação, pessoas que são honestas, né, aquilo que não é meu, eu vi cair, eu vou lá e vou entregar para o cara. Para mais de 10 pessoas não foram lá levar o dinheiro. Entendeu? Aí como vai ter má reputação? Porque precisa ser transformado, não tem um senso de justiça dentro dele. Isso não foi plantado pela palavra. Entendeu? Então não adianta. Então, a desonestidade, a fofoca, a hipocrisia prejudicam também o nosso testemunho e não refletem o caráter de Jesus. Muitos não prestarão atenção em nossas palavras quando nossa reputação não corresponde ao que nós afirmamos acreditar. Isso acontece muito. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, o versículo 14 a 23. Lucas, capítulo 11, 14 a 23, que diz assim: ao estar ele expulsando um espírito maligno que era mudo, aconteceu que quando saiu o espírito maligno que fora mudo, falou, e as multidões se maravilharam. Mas alguns deles disseram: este expulso do espírito maligno por Beelzebul, príncipe dos espíritos malignos. E outros, para pô-lo à prova, lhe exigiam um sinal do céu, não conhecendo que Jesus, sabia dos seus pensamentos e do seu comportamento. Assim são as pessoas. Sabe o que é isso? São os malignos. Pessoas que têm má reputação, ela também já não acredita mais em ninguém, também ela acha que todo mundo é falso, todo mundo é mentiroso, não tem mais esperança. Também não é assim. Ainda existe aqueles que não se dobram, ainda existe aqueles que têm boa reputação, não existe aqueles que não se contaminam, ainda existe aqueles que não se vendem, ainda tem aqueles ainda que têm princípios, ainda tem aqueles que respeitam pai e mãe, ainda tem aqueles ainda que amam as pessoas, que agem pelo próximo. Meus irmãos, e o que representa uma boa reputação? A sua vida privada, a sua vida privada, ela combina com a sua imagem pública. Quer ver uma coisa que é de má reputação? Que é grave?
botar uma coisa no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, seja lá o que for, uma coisa que você não é. Pessoa de boa reputação, o que ela é no seu dia a dia, como homem e mulher de Deus, no seu trabalho, ela vai exalar isso lá na sua rede social. Se você pegar alguém que não seja, uma coisa que já me reprovaram muito assim quando passar, não, Nero, qualquer foto que bate, ele pega, bota, ele sai botando tudo. Eu estou botando o que é real, eu estou botando ali o que é verdadeiro. Eu não estou agindo contra não, tá, irmãs? Até as jovens bonitas, que a gente tem um monte de jovens bonitas aqui na igreja, minha esposa então é linda demais, show de bola. Ela sempre quer botar uma foto melhor, um Photoshop, né? Quer botar aquela coisa que, tudo bem, eu não estou falando que é pecado, que é errado não, mas cuidado com isso, cuidado, mas que não é uma realidade do teu rosto do dia a dia, entendeu? Cuidado para isso não virar um costume. Entendeu? É sobre isso que eu estou falando. Às vezes quer botar uma coisa que não é, mas isso eu estou falando para as outras questões. Questão de foto, eu acho que, entendeu? Isso aí até passa batido. Mas e o comportamento? Entendeu? E coisas que a pessoa tenta mostrar o que é na rede social e na verdade ela não é. Ainda mais rede social, aonde parece que tem boa reputação, mas você não sabe verdadeiramente como uma pessoa é, entendeu? É tipo uma máscara, vidas duplas, né? Pessoas que têm agendas ocultas, que têm práticas desonestas. Na verdade, quem vive uma vida autêntica, quando pecam, até rapidamente ele se arrepende, ele quer se reconciliar com Deus. Quem tem boa reputação, a grande verdade é essa. Abra comigo lá Mateus capítulo 5. E eu falei sobre isso para que você possa mostrar que tem a boa reputação, é através da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Olha o que diz: portanto, se estás apresentando tua oferta no altar, recordas ali e teu irmão tem algum rancor contra ti, deixa a tua oferta ali no altar e vai reconcilie-te primeiro com teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Amém? Então, a questão da má reputação sempre ela vai estar sendo direcionada a outra pessoa e com senso de justiça. Aonde que está isso? Também no próprio capítulo 5 das bem-aventuranças. Pega do versículo 10 ao 12, dá uma olhadinha aí que diz: felizes os que são perseguidos, olha só, por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sois vós quando vos desprezardes, olha só, e vos perseguirem e disserem qualquer coisa má contra vós falsamente por minha causa. Alegrai-vos, então regozijai-vos sobremaneira, porque a vossa recompensa é grande no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, todos foram perseguidos, todos de boa reputação para com Deus foram perseguidos, não foram compreendidos. Por causa de quê? Por causa da justiça. Por causa de quê? Por causa do próximo. Mas hoje é o sacrifício. Vamos ofertar, vamos dizer que somos, vamos fazer a obra de Deus, mas não tem justiça. Às vezes querem fazer coisas para uma boa reputação. Então essa coisa de ficar buscando reputação, eu não procuro reputação, eu tenho falhas, sou um homem errante, mas eu tenho mais virtude do que falhas. Eu procuro o quê? Me consertar, deixar as falhas, abandonar, procuro me acertar o máximo possível e continuo tendo virtude e tendo reputação para com Deus. Senhor, estamos pregando em teu nome, estamos expulsando demônios, estamos evangelizando, estamos entregando quentinha, estamos fazendo a obra de Deus.
não vos conheço, apartai-vos de mim. Mas tomai por herança daquele que tem boa reputação comigo. Às vezes ninguém está vendo, mas Deus está vendo as suas atitudes. Entendeu? Passei uns processos aí, já passa muitos anos. Tem que orar por inimigo. Entendeu? Tem que orar por pessoas que estão te perseguindo. Ir lá pedir perdão a pessoas que estão falando mal de você. Isso aí para mim é fichinha. Eu tenho que estar bem com Deus. Mas se entrar rancor no teu coração, cuidado, a tua reputação está em xeque. É melhor ficar bem com Deus que ficar bem com os homens. Para ficar bem com Deus, você vai ter que lidar com isso.